Fabiano, fica à vontade agora. Prazer que você está aqui com a gente também. É uma honra tremenda estar aqui, apresentar depois. Mandou muito bem ali toda a parte dos canabinoides, toda a parte da composição. Já me dá um adianto aqui para focar um pouco mais na parte da análise. Eu sou Fabiano Soares, sou químico de formação, bacharel em Química, mestre em Química pela Federal do Paraná. E há pelo menos uns 5 anos, mais ou menos, eu estudo a parte voltada para análise de canabinoides. Fiz mestrado em parceria com a Universidade do Uruguai, trabalhei com a análise laboratorial de alguns extratos nacionais aqui. E eu vou tentar demonstrar a importância da análise e a necessidade da análise hoje no cenário brasileiro. Porque, assim, a Vivi apresentou que, de fato, são uma centena de canabinoides. De fato, a planta produz mais de 100 substâncias que são enquadradas quimicamente como canabinoides. Mas a gente pode resumir essa história basicamente nos principais, né? THC, CBD e CBG, que são os que são encontrados em maior abundância nas plantas. Então, toda aquela história da sativa, índica, ruderalis, em relação ao perfil químico dessas plantas, sativa, ruderalis, não diz muita coisa não, ainda não está bem estabelecido isso. A parte de canabinoides não há uma diferença tão significativa, porque ao longo dos anos foram mesclando as plantas com perfil de sativa, de índica, e assim foi criando as mais diversas variedades que hoje só... eu acho que essa parte de índica sativa é muito mais a parte do visual, o aspecto da planta, se ela tem um crescimento vertical maior, se ela forma mais um perfil de arbusto. Mas quanto à parte química, eu acho que muda mais a composição de terpenos do que necessariamente os canabinoides. E os canabinoides, como a Vivian mostrou, eles são produzidos de uma forma enzimática. Ou seja, a planta que dá alto THC e baixo CBD é por causa que ela tem uma enzima, a expressão de uma enzima, que chama THCA sintase, que pega o ácido canabigerólico, CBGA, e transforma em THC. Se ao invés da enzima expressa ser a THCA sintase for a CBDA sintase, vai ser uma planta rica em CBD. Se a expressão for equivalente, ela vai ser uma planta tipo 1 para 1, vamos dizer. Ou se ela tiver essas enzimas inibidas de alguma forma, a planta não vai transformar o CBGA, então ela vai ser uma planta rica em CBG. Então, todos os tipos de extratos, a gente não consegue separar os canabinoides, eles são muito parecidos. A gente extrai tudo junto. A gente precisa de técnicas mais sofisticadas para fazer uma separação desses canabinoides. Então, se você quer um óleo rico em CBD, você vai ter que buscar uma planta que seja rica em CBD. A parte do extrato não vai mudar. Você pode esquentar, você pode esfriar, pode extrair do jeito que for. O que vai ditar o perfil do teu óleo é justamente a genética da planta. Ela falou dos canabinoides. Canabinoides, como eu disse, a gente trata aqui principalmente como THC e o CBD, mas justamente porque são os mais abundantes e que têm as propriedades terapêuticas mais relevantes, que ganham destaque, né? Mas a gente deve, obviamente, considerar as propriedades de toda essa classe e que tem muito a ser estudada. Mas assim, tem canabinoides, tem terpenos, mas tem muito mais coisa também na planta. Tem as canabiflavinas, algumas plantas têm pesticidas, algumas plantas têm metais pesados. Uma curiosidade, porque a planta de cannabis ela é utilizada para remover metais pesados do solo. Ela tem essa propriedade, ela faz isso. Tem um estudo lá que demonstra que a planta de cannabis ela equilibra como se fosse a 60%. Então, se tem 1 grama por quilo de terra de um metal pesado, a planta de cannabis ela tende a equilibrar numa taxa de 60%, o que é bastante. Então, ela é utilizada, por exemplo, para descontaminação de solos. Então, você planta cannabis, ela extrai o metal, depois você corta, e ao invés de tratar o solo, você trata o resíduo da planta. Mas a questão, se o solo tiver metal pesado, a planta vai ter metal pesado, daí você vai lá e faz uma boa de uma extração, e o teu extrato vai ter metal pesado. Então, eu vou falar daqui para frente da parte mais de análise,
de canabinoides e tudo mais, mas eu já quero deixar o alerta que para a gente qualificar como um medicamento, para a gente ter total segurança daquilo que a gente está consumindo, são necessárias um pouco mais de análise. Desde já eu falo que, apesar de trabalhar com análise, bater nessa tecla diariamente, eu não acho que o tratamento canábico ele depende necessariamente de uma dosagem. Ele já estava funcionando há milhares de anos, são drogas extremamente seguras, mas a gente deve minimamente saber o que está sendo administrado ao paciente. No meu mestrado, a maioria dos óleos que chegou até a minha mão sempre foram apresentados. Esse aqui é um óleo rico em CBD. 95% das amostras não eram ricos em CBD. Elas possuíam muito mais THC do que CBD. E crianças com epilepsia tomaram, pessoas com ansiedade tomaram, e incrivelmente várias delas melhoraram. Então, é uma questão de ajuste, é uma questão... É muito seguro o tratamento canábico, mas para a gente começar a discutir de forma qualificada, para que um médico possa fazer um teste, acompanhar um tratamento de forma segura ao longo do tempo, ele tem que minimamente saber o que ele está administrando para o paciente. Acho que isso aí é para qualificar o estudo. Acho que a gente precisa dar esse passo para que a gente não dependa apenas do medicamento importado, que já venha com essa dosagem, mas se a gente tivesse acesso a um laboratório de análise aqui no Brasil, a gente poderia fazer estudos tão bem qualificados com óleos artesanais, que muitas vezes têm uma qualidade e propriedades diferentes daqueles que são importados. Eu faço parte do grupo Reaja, sou sócio fundador. Eu falo, não encare isso como uma propaganda, só vou apresentar uma ferramenta que a gente disponibiliza. O Reaja vem nesse frasquinho pequenininho aqui, é um reagente colorimétrico que, dado o resultado do meu mestrado, que eu vi que a maioria das amostras eram realmente ricas em THC, e conhecendo muitas mães que utilizavam óleos que necessitavam de óleos ricos em CBD, e que muitas vezes compravam achando que tinha CBD e tinha THC e tudo mais. James Cava, também meu sócio ali, nós desenvolvemos esse reagente que, com uma gota, você pode pingar sobre uma amostra de flor, óleo ou extratos, e que, se houver canabinoides, CBD, apenas canabidiol, nessa amostra de cannabis, você vê uma variação de uma cor roxa aparecendo em até 5 minutos. Então, não te diz quanto tem, não fala nada sobre a questão do CBD, do THC, mas se na sua amostra derivada da cannabis houver a presença de canabidiol, normalmente acima de 1 ou 2%, já é possível ver a formação de uma cor roxa. Depois, se alguém tiver um óleo, a gente consegue testar também. Então, essa foi uma forma mais econômica, mais fácil, mais rápida, que às vezes para você acompanhar, selecionar qual planta no seu cultivo, o óleo que você está adquirindo, o óleo que você está importando, às vezes com uma gota do reagente você consegue pelo menos ter uma ideia se há ou não CBD ali. Porque mesmo importado, tem muito óleo falcatrua. Eu falo, nós não estamos num cenário de conforto, né? Eu falo, então essa acaba sendo uma ferramenta para identificar a presença exclusivamente de CBD. Daqui para frente eu vou falar de técnicas um pouquinho mais sofisticadas, mas que eu vou precisar que vocês entendam um conceito de cromatografia, que é uma técnica utilizada na química e em outras ciências também, para que... Só um minuto. Alô? Aí, melhor. Então, eu só vou passar a ideia da técnica de cromatografia para que depois fique mais claras as próximas técnicas. A cromatografia, de modo geral, é assim. Coloca tudo junto, tira separado. Quando dá tudo certo, sai separado. Mas a ideia é assim. Aqui no primeiro, pode ver, tem uma manchinha roxa num tubo. Imaginem que esse tubo aqui é um tubo de vidro, por exemplo, preenchido de determinado material. Normalmente no laboratório a gente utiliza um tipo de sílica. Então veja que eu apliquei aqui a amostra. Vamos pensar que seja uma tinta de caneta, que seja um extrato de cannabis, por exemplo. A gente promove uma eluição, a gente força de alguma forma com que a amostra passe por essa coluna, por essa sílica, e que seja empurrada. E a questão vamos imaginar que aqui o azul é CBD e o laranja é THC. Conforme vai passando ao longo dessa coluna, ocorre uma separação.
E aqui no final, a gente pode, por exemplo, coletar a porção de THC e daí depois coletar a porção de CBD. Isso, de fato, é utilizado e essa é a base do conceito que eu vou utilizar para as próximas técnicas. Essa aqui é uma técnica que eu gosto e que eu acho que a gente deveria, de alguma forma, dar acesso para as associações. Eu acho que é algo assim que as pessoas não precisa de tanto treinamento, é algo simples de ser feito e que, diferente do reagente que eu apresentei primeiro, o reagente ele só falava da presença de CBD. Esse aqui, por exemplo, ele promove a separação. Vamos imaginar que todas essas manchas aqui, elas foram colocadas num ponto apenas, um ponto isolado aqui na base. Cada coluna dessa foi colocada aqui embaixo. Então, aquela coluna que eu usei de exemplo, agora, na verdade, é como se fosse uma folha de papel. A gente utiliza um solvente químico que vai molhando. É igual colocar um papel, a ponta de um papel na água, assim. Você vê que a água vai subindo. E o solvente químico, quando ele entra em contato com esse papel, ele começa a subir, 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 e os canabinoides eles vão se separando ao longo dessa plaquinha. Essa plaquinha, às vezes, tem 8 centímetros de altura, pequenininha, assim. A gente utiliza um reagente que, em contato com os canabinoides, dá cor. É um revelador que a gente chama, normalmente é o Fast Blue. E aqui, por exemplo, a gente pode ver diversos padrões de canabinoides, substâncias isoladas, que foram submetidas a uma análise muito semelhante, idêntica a essa aqui. E vejam, deixa eu ver, qual que é esse aqui? Esse aqui é o CBGA. Pode ver que ele corre mais na placa. Ele chegaria no fim da placa primeiro. Aí, por exemplo, esse segundo aqui é o THCA. Veja que ele assume nessa posição. Tem até um resíduo aqui, ó. Se a gente for conflitar, né? Esse aqui está na mesma altura do THC. Então, às vezes para quem não é da área parece algo assim, nossa, se coloca ali, separa. Fazendo do jeito certinho é incrível, mas separa. E aqui a ideia a gente consegue ter a ideia do perfil. Se for uma amostra que tenha 1 para 1 THC-CBD, depois que você coloca o revelador, que torna ele colorido, você vê exatamente a altura que é para o CBD, você vai lá e vê uma mancha meio alaranjada. Quando é do THC, você vê uma mancha um pouco mais rosada. Mas você tendo uma mínima referência dessas alturas, você consegue traçar o perfil. Aí você já foge daquela. Fala, poxa, essa amostra ela é alto CBD? Ela é alto THC? É 1 para 1? Né? Até a questão de concentração. Se eu pegar, por exemplo, 2 extratos e um estiver 10 vezes mais concentrado que o outro, eu vou fazer o procedimento deles juntos, coloco o extrato A, coloco o extrato B aqui, por exemplo, faço essa eluição, que é correr o solvente durante a placa, e você pode minimamente comparar. Falar, olha, aquele que está 10 vezes mais concentrado vai ficar nítido que a concentração, uma mancha vai ficar muito mais intensa do que a outra. Ainda é algo qualitativo, mas já é uma ferramenta, eu acho já bem mais sofisticada, eu falo com o James assim, que a gente precisava colocar isso para as associações, para grupos reunidos por aí, porque eu acho que já seria pelo menos uma ferramenta. Outras informações rápidas. Por exemplo, se o extrato estiver muito velho, estiver com muito CBN, você consegue ver a presença do CBN na amostra, né? Por exemplo, aqui nessa condição, ela ficaria aqui. Se ele está descarboxilado, a mancha vai lá para cima. Se ele não tiver descarboxilado, se for feito com a planta fresca, num processo a frio, por exemplo, os canabinoides eles permanecem todos aqui embaixo. Então, depois que a gente aprende a interpretar essa análise, a gente consegue tirar um bocado de informações que eu acho que podem ser bem relevantes para levar no dia a dia, né? Aí daqui para frente é equipamento. Também não quero tornar algo tão maçante, mas para quem é da academia, às vezes fala, poxa, tem um monte de equipamento lá, às vezes vários cromatógrafos, e será que eu tenho algum que seja útil para analisar cannabis? A cromatografia gasosa é a cromatografia, a técnica daquele tubo lá que eu mostrei separando as cores é exatamente o mesmo, mas a questão aqui, o que empurra a amostra é um gás, por isso a cromatografia é gasosa. Para mim é uma técnica muito útil, muito versátil, você consegue analisar uns
10 canabinoides, mais ou menos, num tempo de 12 minutos, depois do preparo da amostra. Depois, colocando no equipamento, 12 minutos você tem a resposta. Se tiver um trabalho pronto, você tem praticamente a concentração, a razão, a porcentagem. Então, é uma análise que você, tendo o padrão de referência, você vai lá e compra um padrão de referência, você pode fazer uma curva de calibração, você pode dizer quanto tem, mas aí você consegue fazer uma análise quantitativa, com precisão, você consegue ver todo o perfil de canabinoides, você consegue ver a proporção, quanto tem de cada um deles. Já é uma técnica muito mais sofisticada. Mas, para a gente operar ela, a gente esquenta a amostra, o equipamento esquenta, ele trabalha numa temperatura normalmente acima de 200, 280 graus. Então, o processo de descarboxilação ocorre quando entrou no equipamento, descarboxilou tudo. E o que ocorre é que aqui a gente não consegue analisar os canabinoides ácidos de forma direta. Ou você faz um preparo de amostra um pouco antes, ou a gente parte para outra técnica, que é a técnica de cromatografia líquida. A cromatografia líquida, da mesma forma, coloca tudo junto e o que empurra a amostra ao longo daquela coluna é um líquido. Então, por isso a cromatografia líquida. Aqui a gente trabalha em temperatura ambiente, normalmente não muito mais do que 30 e poucos graus, não necessita aquecimento para operar a máquina. E aqui a gente já consegue ver todo o perfil de ácidos, o perfil dos canabinoides, também necessita de padrão. Mas você consegue ver o perfil natural da planta. Ela não vai sofrer nenhum tipo de decomposição por causa da análise, como ocorre no aquecimento da técnica anterior. Então, o HPLC acaba sendo a técnica mais utilizada justamente porque você consegue ver o perfil completo da planta. Aí, tanto a líquida quanto a gasosa, a gente fala, coloca tudo junto, sai separado, e a questão é o que você coloca no final do equipamento para mostrar o que está saindo. Quando a gente coloca a cromatografia acoplada a detectores de massas, a gente não necessariamente precisa de padrão para saber que substância está saindo. Eu posso não saber o quanto, mas eu posso ter buscando por bibliotecas, por banco de dados, eu consigo com uma precisão, às vezes, de 95%, 98% de certeza, afirmar que aquela substância é aquela substância. Então, acaba sendo extremamente versátil para você traçar um perfil, você buscar por canabinoides minoritários, mesmo que não tenha padrão, você às vezes não tem nem ideia do que tem ali. Equipamentos com detectores de massas nos ajudam justamente elucidando essa questão. Essas são as principais técnicas voltadas para a análise de canabinoides, que nem eu falei. Pesticidas, a gente utiliza necessariamente detectores com massas. Equipamentos assim é possível em poucos minutos, acho que 20 e poucos minutos. Na técnica mais sofisticada, acho que analisa uns 300 pesticidas. Então, se você tem um banco de dados, a gente precisaria, acho que para... se isso se tornar disponível uma hora para a gente, certamente é bom para dar aquela segurança. Como eu falo, o tratamento canábico é seguro. Mas se tiver pesticidas, uma criança tomar um óleo com pequenas doses de pesticidas ao longo de certo tempo, será que isso pode fazer mal? E se fizer mal, será que a pessoa, foi o óleo de cannabis, mas será que eram os canabinoides? Era alguma coisa assim? Ninguém coloca pesticida assim, né? Fala, vou tacar pesticida na maconha da criança. Não, mas a gente sabe que, né, até cultiva outdoor, tipo, o cara passa veneno lá na soja, não sei o quê. Seria necessário. Mas um equipamento, um cromatógrafo a gás acoplado a um massas, ele custa, só o equipamento, em torno de R$500 mil. Novo. Mais ou menos. Um cromatógrafo líquido acoplado a um massas com o melhor detector de todos, eu acho que nós vamos sair em torno de 1.200.000, 1,5 milhão mais ou menos, o equipamento lá parado, lá, você ainda tem que operar ele e tem uns custos de manutenção, o custo de análise também não é do mais barato. Então aqui, né, tem a técnica mais barata, das técnicas mais simples, que a gente precisaria desenvolver um pouco mais, e tem técnicas extremamente sofisticadas que necessariamente você vai precisar de uma estrutura laboratorial. São poucas as universidades que estão fazendo análise. Eu acho que a Pharmacannabis ainda analisa lá no Rio. Tem a condição, mas é limitado, né? Não consegue atender o público todo.
A Abrace já está analisando os olhos deles, lá no é interno, né? O pessoal do Ribeirão Preto também analisa, mas é análise interna. Então, a gente continua na luta para, de alguma forma, tentar botar uma engrenagem para que disponibilizar algum tipo de análise, acho que principalmente para as associações, acho que, e as famílias, né? Também não quero me estender, caso tenha alguma dúvida, a gente dá continuidade, está com o tempo apertado também, e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Bem, a gente vai abrir para pelo menos 2 perguntas. Quem tiver interesse. Oi. Eu não sei se é muito leiga a pergunta, mas vamos lá. Lá no início que você falou em relação aos tipos de extrações, né? Que cada uma tem os seus componentes disponíveis, enfim, dependendo da temperatura. Minha mãe tem câncer, tá? Aqui. Ela teve câncer e tal, e ela também faz a utilização do óleo. E eu queria entender como que funcionaria para eu conseguir todos os componentes da planta. Eu teria que fazer os 3 tipos de extração e depois... os 3 tipos de aquecimento e depois juntar tudo para ter todos os componentes? Ou uma extração numa temperatura X resolveria? Não sei se eu fui clara. Deu, Wilson. Foi clara, sim. Depende muito da quantidade de canabinoides que ela precisaria ingerir para o tratamento, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma extração direto no óleo de azeite, ele vai ter o calor, né? Vai extrair os canabinoides ali, não extrai acaba extraindo toda aquela gama de canabinoide em maior ou menor grau, mas acaba extraindo sim. Mas eu tenho, por exemplo, a primeira técnica ali, que é a extração com álcool, né? E a partir do momento que eu aqueço aquela solução e evaporo o álcool, eu vou ficar com aquela resina. Então, ou eu posso diluir ela num azeite para dar umas gotinhas, ou eu posso mantê-la concentrada, dependendo da gravidade da situação, e administrá-la concentrada, né? Então, seria aí uma forma de usar ou mais diluída ou mais concentrada, dependendo da necessidade de cada um. Mas, por exemplo, eu quero extrair o THC. Não tem como THC se você não aquecer, se você não descarboxilar, né? Então... nesse caso, igual, vou citar o que você pediu, né, o CBD. O CBD você tem que descarboxilar. Então, obrigatoriamente, você tem que aquecer para conseguir fazer essa extração. Como que se aquece isso? O CBD você pode colocar no forno, né, aquecer no forno mesmo, ali na temperatura dele, para não degradar, durante alguns minutos, geralmente aí é meia hora, né, mas dependendo... do forno, da temperatura, que vamos supor, não lembro agora, mas o CBD acho que é 130 graus. Então, eu posso colocar 120 durante 10 minutos, ou 110 meia hora, eu só não posso extrapolar o 130, porque senão eu destruo ele, né? Mas então eu deixo no forno, nessa temperatura, durante esse tempo, para ter essa descarboxilação, para ele sair da forma ácido para a forma ativa. Aí eu vou esfriar, né, manter a temperatura ambiente, essa flor que já está convertida, e aí eu faço a extração com álcool, porque aí eu consigo tirar o CBD. Agora, se eu fizer, por exemplo, isso com a planta crua, se eu pegar o álcool e colocar na planta crua, eu tiro a forma ácida, o CBDA. Então, se quiser só o CBD, realmente tem que fazer essa descarboxilação, tem que aquecer no forno, para depois entrar aí com álcool, ou cozinhar direto no azeite, se for mais diluído, né? Pode.
Pode. Pode sim, porque o CBD, o CBD tem uma temperatura aí na faixa de 130, o THC de 170. Né? Então, você, de repente, pode até usar uma cepa rica em CBD, uma outra cepa rica em THC, né? Fazer a devida extração de cada um, e depois você pode unir num produto final único. Oi, aqui, boa tarde. Boa tarde. No caso do teste, você falou que existem várias cepas, né? Algumas com mais CBD, algumas com menos. No caso de ser uma cepa com 1,1, como é que apareceria nesse teste? Esse reagente ele só indica a presença de CBD. Ele não afirma nada em relação ao THC. Então, o THC ele não vai alterar. É uma das limitações do teste. A gente está trabalhando para solucionar isso. A gente está buscando alguns caminhos, mas por enquanto esse reagente ele indica apenas a presença de CBD. Só que é seletiva, né? Ela não reage para outros canabinoides. Ele reage apenas para o CBD em amostras de cannabis. Mais uma? Oi. Na sequência, onde eu consigo o reagente? Aqui na banquinha tá vendendo também. Já está montada a banquinha. Já está montada ali na frente. Mas a gente tem... a doutora Eliane, eu também já passei algumas amostras para ela, acho que ela deve ter alguns reagentes aqui em São Paulo. Na loja Smart Shop, que é em Pinheiros, que é uma head shop, também tem disponível à venda a pronta entrega. Tem esse para CBD e a gente trabalha com outros, com uma linha maior para drogas sintéticas, mas para cannabis especificamente seria somente esse de CBD. Tá ok, então depois eu consigo comprar, tirando aqui da lojinha, eu consigo encontrar depois. Bacana. E para a doutora, eu aprendi a extrair o óleo de uma outra forma, e se me permite, eu gostaria só de dividir para ver se isso é possível. Resumo, se coloca ela já seca no álcool, né? Macera, depois leva isso em banho-maria, para poder retirar Correto. o álcool, para evaporar o álcool. Só que a Isso. temperatura em banho-maria deve chegar próximo aos 100 graus, não deve passar disso. Com esse mecanismo, eu consigo extrair o CBD ou não, porque não vai chegar a 100 e tantos? Não consegue, porque o ponto de ebulição do álcool é por volta de 70 graus. Né? Então, você coloca num banho-maria e você consegue evaporar todo o álcool e aí acaba ficando só realmente a resina. Tá, mas aí eu tenho que antes aquecer em forno a flor até os 130 graus. Isso, se quiser a forma neutra, né, o CBD ou Sim. THC, tem que aquecer 130, no forno, 170. faz a extração lá com álcool, aí depois volta para o fogo para evaporar o álcool Tá. em banho-maria. É importante, tá, gente? Banho-maria, não vamos colocar o álcool direto no fogo. Uf, né? Tá ótimo, obrigado. Perigo. Obrigado. E só assim, eu gostaria de fazer uma observação. O Fabiano quer falar. Tá? Não, depois ele vai querer, vai completar. Só uma observação, tá? O Fabiano comentou aí alguns métodos de controle de qualidade. Vocês viram que tem métodos bem baratinhos, né? Colorimétrico aí, o de plaquinha, mas também existem métodos extremamente caros. Então, assim, uma associação de pacientes que queira plantar para produzir para os seus pacientes, muitas vezes não tem condições de comprar um aparelho de R$1 milhão para fazer esse tipo de análise. Então, o que nós brigamos hoje também com a Anvisa e com o governo é de uma forma que as associações possam plantar, né, para tratar os seus pacientes, mas que não tenha esse custo tão elevado, porque existem outras formas não tão precisas, né, mas existem outras formas aí de estar fazendo essa avaliação química.